Tudo começa quando Juan, tomado pela dor e pela raiva, olha para Mar e diz que se arrepende amargamente de ter falado que a amava. Ele declara com firmeza e amargura que o único sentimento que carrega agora dentro de si é ódio. Mar, com a voz embargada, responde que sente muito pelo que aconteceu com o bebê dele. Mas Juan, inconformado, não acredita em suas palavras e a acusa, dizendo que tudo só aconteceu porque ela estava discutindo com Camila. Nesse momento, Mar tenta se defender e garante que Camila foi até lá e a insultou por ter voltado à mansão. Juan, no entanto, afirma que não entende como ela teve coragem de retornar àquele lugar depois de tudo o que já havia acontecido, e diz que agora conhece quem ela realmente é. Mar, em lágrimas, retruca garantindo que ele ainda vai se arrepender de cada palavra dura que está dizendo. Mas Juan encerra a conversa afirmando que não quer vê-la perto dele nem de sua família. E então sai, deixando-a sozinha e arrasada. Enquanto isso, Leonardo entra em seu quarto decidido e comunica a Paula que eles vão embora. Ela fica surpresa e não entende o motivo e pede explicações. Leonardo revela que o pai o expulsou da empresa e que, se ele permanecer na casa, terá de pagar por tudo o que consumir. Paula, desesperada, tenta fazê-lo mudar de ideia, dizendo que ele não pode ir embora daquela maneira, afinal também tem direitos ali. Mas Léo, firme, responde que essa foi a escolha de seu pai e que ele precisa mostrar que tem dignidade. Paula, no entanto, pede que ele se acalme, lembrando que, se ele fizer isso, tudo ficará nas mãos de Mar e Ofélia. Com isso, suplica para que ele pense melhor antes de tomar qualquer decisão precipitada. Por outro lado, Valéria e Nicolas participam de uma reunião. Durante a conversa, ela comenta em tom melancólico que Arthur não quer vê-la. Nicolas, então, explica que o irmão está no hospital acompanhando Camila, que acabou de perder o bebê. Ele conta ainda que a tragédia aconteceu depois de uma discussão com Mar, quando Camila acabou caindo da escada. Valéria, horrorizada, diz que a irmã jamais deveria ter voltado para aquela casa. Nicolas, porém, ressalta que apenas os dois pensam dessa forma. Valéria sorri levemente e diz que só ele a entende de verdade. Nesse clima de cumplicidade, Nicolas confessa que se arrepende de ter a tratado mal quando se conheceram e declara que a vê como uma mulher linda por dentro e por fora. Eles se aproximam e um clima intenso surge entre os dois, mas o momento é interrompido com a chegada repentina de Pedro. Sem jeito, ambos se afastam rapidamente. No hospital, o doutor vai até o quarto de Camila e pergunta como ela está se sentindo. A jovem, com a voz fraca, responde que está muito mal. Ele, tentando manter a calma, afirma que isso poderia ter sido evitado se ela tivesse tomado o remédio indicado. Mas Camila, chorando, confessa que não estava pronta para perder seu bebê, pois sem ele sente que perderá tudo. O médico, sensibilizado, pede que ela não pense assim. Nesse momento, Susana chega e o doutor avisa que Camila receberá alta no dia seguinte. Depois que ele sai, Susana se aproxima e, com carinho, diz que não consegue imaginar a dor que ela está passando, mas promete que vai ajudá-la a superar esse momento. Camila, ainda em lágrimas, desabafa, dizendo que Juan jamais vai querer ficar com ela depois de tudo. Susana tenta confortá-la, garantindo que isso não é verdade, pois ela é sua esposa. Mas Camila, desolada, responde que talvez isso não seja o suficiente. De volta à reunião, Valéria se oferece para ajudar nos compromissos da empresa. Nicolas aceita de imediato, dizendo que ela é a imagem perfeita da marca. Valéria agradece e avisa que precisa ir embora. Assim que ela sai, Pedro comenta que chegou em um momento muito ruim, mas Nicolas rebate dizendo que, na verdade, foi na hora certa, porque estava prestes a cometer a estupidez de confessar que sente algo por Valéria. Na mansão, Paula procura Luiz para uma conversa séria. Ela desabafa, dizendo que desde que se casou com Leonardo, tem suportado humilhações e grosserias de toda a família apenas por amor ao marido. Luiz, intrigado, pergunta aonde ela quer chegar com aquilo.
Paula confessa que foi suplicar para que ele reconsidere a decisão que tomou em relação a Leonardo. Luiz, firme, responde que antes do filho se casar com ela, ele sempre se preocupava em proteger os irmãos. Mas depois do casamento, tornou-se egoísta. Paula reage dizendo que esse título cabe a Arthur. E Luiz explica que Arthur sempre foi assim, mas Leonardo não. Ele completa dizendo que toda a obsessão do filho por reconhecimento começou após o casamento com ela. Por fim, afirma que, se ela realmente se preocupa com Leonardo, o melhor a fazer é deixá-lo de uma vez por todas. Enquanto isso, Juan conversa com Camila e garante que o que aconteceu não será capaz de separá-los, pois juntos vão superar. Mas ela, triste, responde que não, que percebeu que agora nada mais os une. Juan insiste, dizendo que ela está falando isso apenas porque está muito abalada. Camila, em lágrimas, admite que o pior será sempre lembrar que perderam o bebê por culpa de Mar Paula. Determinada, volta a dizer a Luiz que não vai abandonar Leonardo, porque ele é sua família. O sogro retruca afirmando que é muito fácil ela dizer isso, mas pede que se recorde do que falou para Cecília quando ela queria ser avó. Paula responde que não era o momento, mas Luiz insiste, acusando-a de só pensar em seus próprios interesses. Antes de sair, ele alerta que Leonardo vai precisar do apoio dela mais do que nunca. E se isso não acontecer, ambos estarão perdidos. Sozinha, Paula se desespera, irritada e chorando. Nesse instante, Valéria chega em casa e, emocionada, diz a Mar que não quer ver ninguém. Em seguida, questiona a irmã sobre o motivo de ter voltado para aquela casa. Mar responde que só quer resolver as coisas, mas Valéria retruca, dizendo que, se ela tivesse contado a verdade para Juan, nada disso teria acontecido. Cansada, Mar confessa que não aguenta mais tanta pressão. Valéria, comovida, admite que não gosta de vê-la triste e a abraça com carinho. Enquanto isso, Luiz entra no quarto de Arthur, que logo confessa estar enfrentando muitos problemas. Luiz observa uma foto de Cecília e compartilha que seus próprios pais foram muito duros, mas que Cecília trouxe paz para sua vida. Emocionado, admite que errou com os filhos. Arthur, por sua vez, revela que estava pronto para sair de casa. Luiz, determinado, promete que vai encontrar um jeito de unir a família novamente. Arthur, no entanto, responde que, com tudo o que aconteceu e com o que descobriu recentemente, não faz ideia de como isso poderá acontecer. Luiz, surpreso, pergunta o que exatamente o filho sabe. No andar de baixo, Valéria comenta com Mar que adoraria ficar ali com ela, mas não quer encontrar Arthur. Mar percebe a dor da irmã e diz que, pelo visto, foi muito difícil o que aconteceu. Valéria garante que eles nunca mais vão se entender. Nesse momento, Priscila chega de repente. Valéria, irritada, pergunta o que ela está fazendo ali. A jovem responde que pensou que Valéria já tivesse desistido de Arthur. Furiosa, Valéria garante que, depois de tudo, ele jamais voltará a olhar para ela. Mas Priscila rebate, afirmando que isso não é verdade e agradece pelo que aconteceu entre eles da última vez que se viram, revelando que Arthur procurou consolo em seus braços e que aquela foi a melhor noite de sua vida. Determinada, ela segue em direção ao quarto dele, enquanto Mar tenta consolar a irmã. No quarto, Arthur pergunta ao pai se alguma vez ele teve problemas com sua mãe, já que sempre acreditou que eram um casal perfeito. Luiz confirma que de fato eram felizes, mas questiona o motivo da dúvida. Arthur desconversa, dizendo que não é nada, mas Luiz insiste em saber. Nesse instante, Priscila entra no quarto, interrompendo a conversa. Luiz decide deixá-los a sós. E Priscila, com firmeza, pede que Arthur não deixe Camila sozinha nesse momento delicado. Ela explica que Camila não pode permanecer naquela casa, mas Arthur responde que essa foi a escolha dela ao se casar com Juan. Priscila insiste, dizendo que entende, mas lembra que Camila é irmã deles e que está em uma situação muito difícil e que eles não podem permitir que isso continue assim. Lá embaixo, Mar tenta consolar Valéria, que ainda está muito abalada.
Valéria confessa que, apesar de tudo, ouvir aquelas palavras de Priscila serviu para abrir seus olhos em relação a Arthur, porque finalmente entendeu que os dois realmente não podem mais estar juntos. Mar responde que sente muito por tudo isso, já que sabe o quanto a irmã gosta dele. Mas Valéria explica que carinho não é suficiente para sustentar uma relação. Ela acrescenta que, infelizmente, eles ainda precisam conviver por causa do trabalho. E que se não fosse pela presença de Nicholas, tudo seria muito mais complicado. Mar percebe e comenta que Valéria está sempre falando de Nicholas, e a irmã se justifica dizendo que é apenas porque ele tem sido um grande apoio, principalmente depois de sua saída da cadeia. Mar, porém, garante que Nicholas não fez tudo aquilo apenas por justiça, e afirma que acredita que ele sente algo mais profundo por Valéria. Ela ainda ressalta que para a própria irmã, Nicholas também não é alguém indiferente. Valéria se defende, dizendo que Mar está apenas imaginando coisas, mas prefere encerrar o assunto. Antes de ir embora, ela se despede dizendo que não quer correr o risco de encontrar Arthur e Priscila juntos. E sai com o coração pesado. No aeroporto, Nicholas aguarda ansioso até que Michelle finalmente chega. Ele a recebe com um caloroso abraço e lhe dá as boas-vindas. Michelle, surpresa com a seriedade no semblante dele, pergunta o que aconteceu. Nicolas responde que foram muitas coisas difíceis, mas que a chegada dela naquele momento é perfeita, porque veio justamente para salvá-lo. Os dois, então, decidem ir para casa, onde poderão conversar com calma. Enquanto isso, Ofélia vai até a casa de Rocio para entregar a escova de dentes de Arthur, lembrando que havia prometido ajudar. Rocio, muito satisfeita, diz que também tem algo para oferecer em troca. Logo chama por Mateus, que aparece e cumprimenta Ofélia, deixando claro que tem informações importantes. Mais tarde, já à noite, Valéria bate à porta de Nicholas, dizendo que precisa muito conversar com ele. Ele a convida para entrar, mas antes que ela consiga se abrir, Michelle surge trazendo um vinho, cumprimenta Valéria e comenta que trouxe a bebida favorita de Nicholas. Michelle, de forma simpática, ainda pergunta se Valéria gostaria de uma taça. Sem rodeios, Valéria questiona se eles são namorados. Michelle, sorrindo, responde que sim e ainda pergunta se Nicholas nunca tinha comentado nada. De volta à casa de Rocio, Ofélia explica a Mateus que Paula fez muito mal à sua filha e precisa pagar por isso. Mateus então comenta que seu próprio irmão também foi acusado de ter feito mal a Paula. Ofélia logo responde que imaginou que fosse mentira, pois uma mulher naquela situação jamais teria se comportado da maneira que ela se comportava. Mateus revela que a informação que possui não atinge apenas Paula, mas todos os Portilla. Ofélia garante que não se importa, desde que Paula seja atingida. Então ele conta que seu irmão era um dos clientes de Paula. Chocada, Ofélia pergunta o que ele quis dizer e Mateus afirma sem rodeios. Paula se vendia. No apartamento, Nicholas tenta justificar para Michelle que ele e Valéria sempre falaram muito sobre trabalho. Michelle, descontraída, vai buscar o vinho. Aproveitando o momento, Valéria pergunta a Nicholas por que ele nunca lhe contou sobre Michelle. Ele explica que só voltaram a conversar recentemente quando o pai dele ficou doente e que resolveram se dar uma nova oportunidade. Michelle retorna, distribui as taças e faz um brinde por finalmente conhecer Valéria. Nervosa, Valéria bebe o vinho de uma só vez, o que chama a atenção de Nicholas. Logo depois, Michelle comenta que, como Nicholas não pôde ir a Boston, ela mesma resolveu vir até ele, porque estava com muitas saudades. Naquele instante, os dois se beijam, e Valéria, nervosa e estremecida, deixa a taça cair no chão pedindo desculpas imediatamente. O clima fica pesado e todos ficam em silêncio. Enquanto isso, na casa de Rocio, Ofélia começa a ligar os pontos e diz que tudo faz sentido. Mateus conta que Paula chegou a conseguir um trabalho como modelo, mas depois desistiu da carreira. Algum tempo mais tarde, seu irmão viu a foto do casamento dela com Leonardo e ficou indignado. Ofélia o chama de tolo
E Rosil completa dizendo que a vida daquela família não passa de uma grande mentira. Mateus revela que seu plano é fazer Leonardo descobrir toda a verdade sobre Paula. Ofélia pergunta se ele tem provas, e Mateus afirma que sim, embora seu irmão provavelmente possua ainda mais. Determinada, Ofélia diz que eles precisam planejar tudo muito bem para garantir que Paula não consiga escapar dessa vez. No apartamento, Michelle se oferece para ajudar Valéria a juntar os cacos da taça quebrada, mas Nicholas a tranquiliza, dizendo que não é necessário. Michelle insiste em lhe servir outra taça, mas Valéria recusa e afirma que já vai embora. Nicholas vai atrás dela, questionando o que ela queria tanto lhe dizer, mas Valéria apenas responde que já não se lembra e acrescenta que é bom ele ter a namorada ali, pois assim não se sente sozinho. Nicholas concorda e Valéria vai embora, visivelmente abalada. Michelle, percebendo tudo, comenta que Valéria claramente sente algo por ele e pergunta se Nicholas tem certeza de que quer continuar com aquilo. Ele confirma que sim, mas fica pensativo. Algum tempo depois, Ofélia retorna à sua casa na vila, falando sozinha em tom amargo. Ela afirma que odeia tudo o que viveu naquele lugar, mas que finalmente entendeu que só restam ela e a casa, e que mesmo assim terão de recomeçar a vida dali em diante. No dia seguinte, Rosil vai até um laboratório solicitar um exame de maternidade. Ao ser informada do valor, ela fica chocada, reclamando que está muito caro, mas não desiste. Já no hospital, Juan vai até a recepção para pagar a conta da internação de Camila, mas se surpreende ao ser informado de que já está tudo quitado. Ele pergunta quem fez o pagamento, e nesse momento Luiz aparece, revelando que foi ele quem cuidou de tudo. Juan insiste em devolver o dinheiro, mas Luiz recusa. Em seguida, Juan comenta que será quase impossível evitar que Mar e Camila se encontrem, mas pede que Luiz, por favor, tente manter a esposa afastada da filha. Luiz, firme, responde que Mar não tem nenhuma culpa pelo que aconteceu, pois ele mesmo presenciou os fatos. Pede ainda para Juan parar de alimentar o ódio de Camila contra Mar. Ele reforça que mesmo com a filha rejeitando sua presença, este é um momento delicado e Juan precisa cuidar bem dela. Depois dessas palavras, Luiz vai embora, deixando Juan completamente sem reação. E nesse meio tempo, Nicholas e Valéria estão trabalhando lado a lado em uma cafeteria. Ele percebe que ela está estranha e, preocupado, pergunta o motivo. Valéria então confessa que se sente magoada, porque ele nunca mencionou nada sobre ter uma namorada, e agora descobre que Michelle não só existe, como até mesmo mora com ele. Nicholas responde que não sabia que precisava contar e tenta aliviar o clima, perguntando se ela gostaria de dizer algo. Mas Valéria apenas disfarça e fala que não tem nada a acrescentar, comentando apenas que fica feliz por ele, porque acredita de coração que ele merece toda a felicidade do mundo. Na vila, Susana cruza o caminho de Ofélia e, tomada pela fúria, acusa Mar de ser a culpada pela perda do bebê de Camila. Ofélia tenta conter a situação e pede para ela não falar besteiras, mas Susana insiste, revoltada, dizendo que se encontrar Mar pela frente, não sabe do que será capaz. Nesse momento, Ofélia explode de ódio, parte para cima dela e a enforca, gritando que é capaz de tudo para proteger suas filhas. Susana, em meio à briga, solta que o grande erro foi Mar ter se envolvido com Juan. Ainda mais furiosa, Ofélia lhe dá um tapa no rosto e ordena que vá embora. Susana se afasta, mas antes dispara que Ofélia tem um sangue maldito. Sozinha, Ofélia fica pensativa e angustiada, refletindo que se Susana soubesse da verdadeira história, jamais teria dito aquelas palavras. Enquanto isso, na cafeteria, Nicholas comenta com Valéria que as fotografias que ela tira a representam de forma perfeita, mostrando que é uma mulher forte, doce, mas também capaz de se transformar em uma verdadeira fera quando se trata de defender quem ama. Valéria, surpresa, diz que não imaginava que ele a enxergava dessa maneira. O clima fica intenso entre os dois, e pouco a pouco eles se aproximam, quase se beijando.
Mas nesse exato momento, Michelle chega, cumprimenta Nicholas com um beijo carinhoso e se senta com eles. Educada, Valéria força um sorriso amigável, enquanto observa o casal junto e respira fundo para conter a angústia que sente por dentro. Na vila, Rocio vai até a casa de Ofélia, pedindo dinheiro emprestado para realizar o exame, mas Ofélia diz que não tem como ajudar. Rocio insiste, perguntando se ela poderia pedir às filhas, mas Ofélia se recusa firmemente, dizendo que não pedirá nada a elas. Sem alternativas, Rocio comenta que talvez precise vender algo de sua própria casa para conseguir o valor. E Ofélia, solidária, afirma que também tentará encontrar uma solução. Em casa, Mar conversa com Luiz e pergunta se ele já teve algum problema sério com Cecília. Luiz, intrigado, responde que eles sempre tiveram um casamento feliz e quer saber o motivo da pergunta. Mar então decide abrir o coração e diz que só está contando porque confia nele. Ela revela que existe uma mulher dizendo ser mãe de um dos filhos dele e que essa pessoa não se cansa de procurar por Ofélia. Luiz, já irritado com a situação, responde que não sabe mais o que fazer para detê-la. No hospital, Arthur vai até o setor responsável para pegar o resultado do exame de DNA. O funcionário explica que também usou o material de Camila como referência. Ao abrir o envelope, Arthur fica tenso e extremamente nervoso com o que lê. Sem perder tempo, decide fazer uma ligação misteriosa e pede um encontro urgente com alguém. Enquanto isso, Luiz abre o jogo com Mar e admite que conhece sim Rocio. Assustada, ela pergunta se eles tiveram algum envolvimento no passado, mas Luiz garante que não, afirmando que esse é um segredo que escondeu dos filhos durante anos porque não queria expor ninguém. Ele pede que Mar confie em sua palavra e alerta para que, caso essa mulher se aproxime novamente, ela o avise imediatamente. Mar promete que fará isso. No hospital, Juan encontra o médico de Camila e, ansioso, pergunta se ela poderá ter filhos no futuro. O médico garante que sim, mas explica que a situação era inevitável, porque o bebê estava nas trompas e não tinha condições de evoluir. Juan, confuso, pergunta se a perda não foi causada pela queda e o médico esclarece que não, revelando ainda que já havia instruído Camila a tomar um medicamento para interromper a gestação e que até sugeriu que ela chamasse o marido para conversar. Juan fica em choque e pergunta se Camila sabia de tudo isso, e o médico confirma, deixando-o completamente sem palavras. Mais tarde, em casa, Rocio está nervosa quando alguém bate à porta. Ao abrir, ela se surpreende ao ver Arthur, que vai direto ao ponto. Ele diz que só está ali para revelar a verdade. Ele é o filho que ela tanto procurou por todos esses anos. Emocionado, a chama de mamãe, deixando Rocio completamente tocada, com lágrimas nos olhos e sem conseguir acreditar no que está ouvindo. E se você quer descobrir tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixa o seu like.